Hoje vamos estudar um dos milagres muito conhecidos de Jesus. Aqueles que estudamos desde quando somos pequenos na escola sabatina. As crianças gostam muito desse milagre, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos ver o texto, está em João, no capítulo 6, dos versos 1 até o verso 14. Vamos ler alguns textos e considerá-los ao longo desse estudo. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia a numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Veja, irmãos, aí já vemos que Jesus era seguido por uma multidão. Jesus era seguido por uma multidão que queria ver os sinais, queria ver os milagres que ele fazia. Nessa multidão, certamente havia muitas pessoas carentes, doentes, pessoas necessitadas de uma ajuda. Havia devotos que criam que o Senhor Jesus Cristo era o profeta. E mais, também havia curiosos que andavam na turba, na multidão, para ver Jesus. Continuando aqui. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os discípulos. Ora, era a festa da Páscoa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão, vinha ter com ele e disse: Felipe, onde compraremos pães para dar de comer? Mas eu dizia isso para experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Quando nós vemos aqui a festa da Páscoa, nós nos lembramos do Êxodo, nos lembramos de Moisés. De quando Moisés, pelo poder de Deus, libertou o povo da escravidão do Egito, a Páscoa. Veja lá o que a nossa lição diz aqui. Em João 6, versos 4 e 6, o apóstolo destaca o milagre da multiplicação de pães e peixes que ocorreu perto da Páscoa, a festa que comemorava a libertação de Israel do Egito. O Cordeiro Pascal substituiu a morte do primogênito. Esse sacrifício simbolizava a morte de Jesus por nós. Na cruz, o castigo que merecíamos por causa dos nossos pecados recaiu sobre Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Ele morreu em nosso lugar, conforme 1 Coríntios 5, verso 7. Carregou toda a culpa e transgressão, e o rosto do Pai lhe foi ocultado, até que o seu coração foi quebrantado e sua vida desfeita. Todo esse sacrifício foi feito para que os pecadores pudessem ser redimidos. Nós encontramos, irmãos, neste milagre, o milagre da multiplicação dos pães e peixes, paralelos com Moisés, Jesus e paralelos com Moisés. Ora, o que era a Páscoa? A Páscoa era a libertação do povo da escravidão do Egito. Jesus agora estava promovendo a libertação do povo, a libertação espiritual do povo. Mais ainda, Jesus subiu ao monte. Moisés também subiu ao monte Sinai. Jesus estava testando Felipe. Ora, o povo de Israel também foram testados no deserto. Mas veja lá, irmãos, estava estabelecido agora um problema. Tinha lá quase 5.000 homens e não tinham como dar de comer. Os discípulos então foram ver e descobriram lá que um rapaz tinha 2 peixinhos e 5 pães de cevada. Seria isso possível? Na verdade, aqui, irmãos, ele estava dizendo, o Felipe diz assim, que nem com 200 denários, ou seja, 200 salários de um dia, o dinheiro correspondente a 200 salários de um dia, praticamente 7 meses de trabalho, não daria para comprar pão para todos aqueles. E agora 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O Senhor Jesus falou para que o povo se assentasse, organizou o povo e começou a distribuir pães. Veja, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E aí nós nos lembramos novamente do Êxodo. O maná, a provisão diária, todos os dias o Senhor dava provisão para o povo. O maná que vinha do céu. Bem, distribuiu para todos. E veja, irmãos, aqui é importante,
a frase, quanto queriam. E o verso 12 agora diz assim, e quando já estavam fartos, quer dizer, o Senhor Deus deu a eles quanto queriam. O Senhor Jesus deu a eles quanto queriam. E agora, quando estavam fartos, disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim se encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Veja, o Senhor Jesus, irmãos, providenciou em abundância, o alimento em abundância. Sobrou. Assim são as bênçãos do Senhor Deus, irmãos, as bênçãos do Senhor Jesus para cada um de nós. Ele nos dá em abundância. Ele não é miserável, irmãos, mas ele é um Deus generoso, um Deus que nos dá em abundância. Bênçãos que sobram, que ainda dá para recolher depois de aceitas. Foi isso que o Senhor fez e isso que o Senhor ensinou para o povo. E agora veja lá o verso 14, diz assim, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Semelhante a Moisés, Senhor, Jesus agora, irmãos, Jesus agora era um novo Moisés. Jesus, o libertador, mas não o libertador do povo, como Moisés, mas o libertador da raça humana, o libertador dos seres humanos. Assim, João descreve Jesus não apenas fazendo sinais e maravilhas, mas sinais e maravilhas que, em seu contexto, deviam ter um significado especial para o povo judeu. Cristo estava apontando, em essência, para a sua própria divindade. É claro, irmãos, que o povo hebreu entendia de uma maneira muito cristalina que o Senhor Jesus era agora o novo Moisés, o Senhor Jesus era o libertador. Assim como Moisés havia libertado o povo da escravidão do Egito, o Senhor Jesus iria libertar o povo. O povo ainda não entendia perfeitamente como seria essa libertação. Eles pensavam muito na libertação do Império Romano, mas a libertação do reino do Senhor Jesus, a libertação provida pelo reino do Senhor Jesus, era uma libertação espiritual, muito mais importante do que uma libertação temporal do Império Romano. Esse milagre, irmãos, é um milagre tão grande, um milagre que alimentou as pessoas, alimentou 5.000 pessoas, mostrava a capacidade do Senhor Deus, a capacidade que o Senhor Deus deu a Jesus, a capacidade de Jesus de cuidar das necessidades do povo. Atestavam a divindade do Senhor Jesus, e era esse o objetivo do relato deste milagre, do milagre e do relato desse milagre. Amanhã vamos continuar estudando este milagre, a repercussão deste milagre. Vamos agora, então, deixar por aqui esse estudo, e amanhã continuamos estudando o milagre do alimento para 5.000.